Olá! Está na pauta do Supremo Tribunal Federal uma ação apresentada em março de 2017 pelo partido PSOL, que questiona a legislação que proíbe o aborto até a 12ª semana de gestação. Hoje, o aborto só é permitido no Brasil em casos de risco de vida para a mulher, estupro ou anencefalia do feto. Mas uma proposta em análise aqui na Câmara quer proibir a prática mesmo nesses casos. E é sobre aborto que eu converso agora com o deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Olá, deputado. Bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, é um privilégio participar do programa. Deputado, essa é uma questão polêmica e que o Judiciário pegou para ele, não é isso? Explica a sua opinião para a gente. A Constituição Federal, ela define a competência dos três poderes: Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Define a competência de cada um. Quando um poder procura usurpar a competência do outro, fragiliza a democracia. Não acredito que o Supremo Tribunal Federal insista nessa questão, porque cabe ao Poder Legislativo a competência de legislar. E por que o senhor acha que isso está acontecendo? Primeiro, é um tema polêmico, porque envolve princípios, inclusive religiosos, a visão de interpretação do nosso próprio sistema jurídico, e é um tema presente no mundo. Agora, a Constituição Federal brasileira, ela dá garantias de direito à vida a todas as pessoas. E você violar o direito à vida, você estará perdendo a legitimidade para reivindicar qualquer outro direito. E por que o senhor acha que o Judiciário está tomando essas decisões, muitas vezes, não só essa, que deveriam, como o senhor me falou constitucionalmente, caberiam ao Legislativo, não é isso? Primeiro, é muito importante que cada agente político que esteja inserido da devida investidura respectiva ao poder a qual ele pertence, ele tenha a legítima noção de até onde vai o limite das suas competências. Esse é um princípio fundamental. Talvez pela própria inércia do poder legislativo no que diz respeito à celeridade para demandar e deliberar a respeito desses temas que estão presentes no dia a dia da sociedade, isso possa abrir essa oportunidade para invasão de competências que são exclusivas do Poder Legislativo. Não somente o Judiciário, mas o próprio Poder Executivo sistematicamente invade competências que são exclusivas do Poder Legislativo. Então, o Legislativo está sendo atacado por todos os lados nas suas prerrogativas originárias da Constituição. O Poder Legislativo, ele é o poder mais exposto, ele é o poder mais transparente também, e é o poder que age com a devida transparência, a devida publicidade, quando precisa julgar atos no que diz respeito a comportamento inadequado de seus integrantes. E isto leva ao Poder Legislativo uma certa vulnerabilidade no que diz respeito da visão de fora para dentro. Agora, cabe ao parlamento resistir. Nós precisamos urgentemente formar uma barreira de contenção para dar garantia da própria democracia no Brasil, no que diz respeito à salvaguarda das prerrogativas que são de exclusividade do Poder Legislativo. Certamente, né, deputado? E, deputado, além da questão judiciária, né, constitucional que a gente falou, eu imagino que o senhor também tem uma posição pessoal quanto a essa questão, né, do aborto. Nós não podemos admitir, sobre qualquer pretexto, que você viole o direito da vida de um outro ser. Porque a partir do momento que é concebido, mesmo que no ventre de uma mulher, ali é um outro ser e tem direito à vida, está protegido pela Constituição. Nós não podemos entender que a vontade alheia possa fazer uma intervenção, muitas vezes, de certa forma, cruel, e interromper a vida daquele ser que começa a se formar. Deputado, como o senhor responde a um argumento que é muito utilizado pelos defensores dessa prática, de que, uma vez nascidas essas
pessoas não teriam o apoio da sociedade, muitas vezes seriam filhos de mães solteiras, cujos pais abandonaram e que terminariam indo para a criminalidade. Como que a gente pode responder a isso? É um absurdo esse entendimento. Precisa ser refutado com veemência, porque nós vemos casos de violência em pessoas que são originários de famílias muito bem-sucedidas. A violência, ela se origina na ociosidade. Se você criar políticas públicas no sentido de combater a ociosidade, dar para o cidadão a oportunidade de ocupação, com certeza ele não será um cidadão violento. E principalmente no que diz respeito também à formação do caráter, das condutas, que isso se dá num ambiente fundamental que é o lar, a casa, a família. É fundamental que a família tenha estrutura para dar oportunidade para esses cidadãos. Esta tese de que essa criança que porventura se origine de uma mãe solteira ou de uma gravidez indesejada, ele possa ser um cidadão violento, um cidadão não benquisto pela sociedade, essa é uma desculpa muito esfarrapada que não procede. Então a solução, na verdade, estaria na família, não é isso, deputado? Família, não há ambiente melhor para a formação do cidadão de culturas no que diz respeito à conduta, a caráter, do que a família. Eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade, e a minha mãe me ensinou princípios fundamentais que norteiam o meu comportamento até os dias de hoje. E graças àquele acolhimento, àquele conchego que eu recebia por parte da minha mãe e dos meus irmãos, foi fundamental para a formação do cidadão que hoje sou. Deputado, apesar da gente não ter tratado, existe um argumento contra o aborto também de cunho religioso, não é? Isso é um princípio bíblico fundamental. A sociedade brasileira ela é fundamentada por princípios judaicos cristãos. O Brasil, 90% são cristãos. Cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos pentecostais e cristãos espíritas, que defendem veementemente o direito à vida. E o direito à vida ela precisa ser defendida em todas as suas fases. Então, deputado, quais são as atitudes que o Congresso Nacional pode tomar caso o Supremo tome uma decisão que desagrade a maioria da instituição? O Supremo se tomar essa decisão, ele vai desagradar não somente a instituição Congresso Nacional, como a sociedade brasileira. É uma violação a princípios culturais da sociedade brasileira. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não está acima da Constituição e ele não está acima da sociedade brasileira. O Congresso Nacional e a sociedade brasileira deverá reagir com veemência. Deputado, esse programa é curtinho, infelizmente o nosso tempo já está acabando, mas o senhor gostaria de dar mais algum recado? Eu quero fazer um chamamento para a sociedade brasileira. É a hora de insurgir-se. Não podemos concordar com que os princípios que norteiam a sociedade brasileira, eles venham serem violados, venham serem, de certa forma, desprestigiados por uma vontade de uma minoria. A sociedade brasileira precisa insurgir-se, manifestar-se nas redes sociais, manifestar-se através dos movimentos e protestar veementemente contra esta atrocidade que querem regulamentar no que diz respeito a assassinar inocentes. Deputado Ronaldo Nogueira, obrigado pela sua participação no Palavra Aberta. Obrigado, foi um privilégio participar do programa. A gente que agradece, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fica por aqui. Até mais.